nós vamos falar sobre o abastecimento de água, certo? E aí, quanto ao abastecimento de água, o abastecimento ele deve ser utilizada somente água potável para a manipulação de alimentos, quando utilizada solução alternativa de abastecimento de água, como, por exemplo, um poço, certo? A potabilidade dessa água, dessa solução alternativa, deve ser atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação específica. Então, pode haver outras legislações específicas para o controle da água utilizada, por exemplo, de poço artesiano, mas a RDC 216 exige um laudo de potabilidade dessa água de forma semestral, tá certo? Então, o serviço aí de alimentação deve solicitar a um laboratório que seja feita a análise dessa água e ele deve ir arquivando aí esses laudos de potabilidade. Por quê? Porque a vigilância, quando faz a inspeção, ela vai solicitar esse laudo de potabilidade. Se a empresa utiliza a água da rede pública, certo? Então, não é necessário solicitar esses laudos de potabilidade. Isso se aplica apenas quando existe uma solução alternativa de abastecimento de água, tá certo? Carro-pipa, poço, e aí a gente precisa fazer esses laudos. O gelo, no caso de empresas que fabricam, né, o próprio gelo, ou então que adquirem esse gelo de forma terceirizada, né? O que a legislação preconiza? O gelo, para utilização em alimentos, deve ser fabricado a partir de água potável, mantido em condição higiênico-sanitária que evite a sua contaminação. Portanto, se a empresa produz esse gelo, deve produzir apenas com água potável, deve ter uma manipulação adequada, ou seja, não pode qualquer pessoa chegar lá na máquina de gelo, meter a mão, certo? Então, tem que ter todo um procedimento que garanta e que assegure de que aquele gelo não vai ser contaminado. Ele deve ser utilizado utensílios limpos, não deve ficar exposto ao ambiente, certo? Eles devem ser armazenados em utensílios também higienizados, tá certo? E se a empresa adquire gelo de forma terceirizada, a empresa que produz o gelo deve ser regularizada junto à vigilância sanitária e deve transportar esse gelo de forma segura, conforme as normas de boas práticas também, que a gente vai ver aqui ainda na questão de transporte. Tá certo? Se o serviço de alimentação também trabalha com vapor, quando é utilizado vapor, e se esse vapor, ele entra em contato direto com os alimentos, ou com as superfícies que entram em contato direto com os alimentos, ele deve ser produzido também a partir de água potável, e não pode representar fonte de contaminação, tá certo? Quanto ao reservatório de água, certo? Deve ser edificado ou revestido de materiais que não comprometam a qualidade da água, tá? E aí, também, conforme legislação específica para os reservatórios de água. E ele deve estar livre de rachaduras, de vazamentos, de infiltrações, de descascamentos, dentre qualquer outro defeito. E eles devem estar em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampado, certo? E o reservatório ele deve ser higienizado em um intervalo máximo de 6 meses, devendo ser mantidos registros dessa operação. Então, além de estar descrito lá no manual de boas práticas como fazer a higienização do reservatório de água, vai ter um procedimento operacional padronizado só para essa higienização do reservatório e deve ter um registro a cada 6 meses quando ele foi higienizado, a data, certo? E periodicamente também, não precisa esperar os 6 meses, deve ser observado, né? Como é que está esse reservatório, se ele está rachado, se a tampa saiu do lugar, certo? Ele deve ser mantido aí em condições satisfatórias que realmente não promova nada que vá contaminar essa água, tá certo? Outra coisa, às vezes tem alguns serviços de alimentação que acham que, assim como o serviço de detetização,
A higienização do reservatório de água deve ser feita por empresa especializada. Existem empresas especializadas em fazer a higienização do reservatório de água. Inclusive, essas empresas, geralmente, são as empresas que fazem a dedetização, também fazem a higienização do reservatório. Isso pode ser feito? Pode, claro, mas não é uma exigência da vigilância sanitária, a não ser que exista uma legislação específica no seu estado ou no seu município que diga que deve ser uma empresa especializada para a higienização do reservatório de água. Mas quanto à legislação nacional, que a 216 é a legislação nacional, ela não exige que seja uma empresa especializada, como vocês podem ver aqui nesse item da legislação, tá? Então, um colaborador do serviço pode fazer o processo de higienização, desde que ele seja treinado quanto ao procedimento correto para a higienização, tá certo?